A Igreja de Jesus Cristo, ela foi comissionada, ela recebeu a missão de pregar o Evangelho e anunciar a salvação em Jesus Cristo aos quatro cantos dessa terra. Se você conhece alguém em seu convívio que não conhece Jesus Cristo, você precisa anunciar Jesus Cristo a essa pessoa. Você tem que cumprir o ID, porque assim como Deus te alcançou, Ele quer te usar para alcançar outras pessoas. E a igreja também recebeu a responsabilidade de ajudar no despertar de outros irmãos. Nós precisamos ajudar outros irmãos para que eles enxerguem aquilo que está escrito na palavra de Deus e as coisas que a igreja vai viver nos próximos anos. Nós sabemos que muitos irmãos piedosos estão dormindo por causa de situações que ocorreram em igrejas que frequentaram. Outros irmãos se decepcionaram. Outros irmãos estão cansados e fadigados depois de longos anos de ministério. E nós precisamos despertar esses irmãos porque eles são ferramentas preciosas nas mãos do Senhor. Existem situações que vão acontecer nos próximos anos e a Igreja de Cristo precisa estar desperta para essas coisas. Em vídeos anteriores, eu falei a respeito do Evangelho de Jesus Cristo estar retornando para Jerusalém. Você lembra que os primeiros discípulos foram alcançados primeiro lá em Jerusalém e a pregação da palavra se iniciou em Jerusalém e foi até aos confins da terra. E nós vamos hoje meditar um pouquinho em alguns acontecimentos no livro de Atos dos Apóstolos para que compreendamos que todas aquelas coisas que a igreja primitiva viveu e estão registradas em Atos são situações similares em relação ao que a igreja viverá no tempo do fim, que a igreja viverá na última semana de Daniel. A igreja primitiva, na época dos primeiros discípulos, na época dos primeiros apóstolos, eles viveram as primeiras chuvas, a chuva temporã. Só que a igreja do final dos tempos vai viver a unção, que são as últimas chuvas, que é a chuva serôdia. A igreja de Jesus Cristo viverá em sua maior plenitude. Viverá a manifestação dos 7 Espíritos do Senhor. E se você quer viver, ou se você quer saber as coisas que vão ocorrer nesse tempo, fica comigo até o final desse vídeo, combinado? Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Toda a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Senhor para nos fazer cristãos melhores, mas ela foi inspirada pelo Senhor para que a igreja de todas as gerações, ela compreenda que as coisas que estão escritas para o nosso ensino, elas foram escritas. Então, queridos, muitas situações que os primeiros discípulos viveram são situações modelo que vão apontar para o que a igreja viverá no período mais escuro que este mundo estará vivendo. Nós temos falado aqui, nós temos meditado a respeito de uma igreja unida, de uma igreja formada por judeus e gentios, uma igreja que viverá a plenitude do poder de Cristo nessa terra. Essa igreja precisa olhar para as Sagradas Escrituras e saber o que vai acontecer olhando para a palavra de Deus e não apenas para o cenário deste mundo. Vai lá comigo primeiro em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, nós vamos meditar em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, dos versículos 6 até o versículo 11. E presta bastante atenção aqui, queridos. Por quê? Porque essas situações que os discípulos viveram, os primeiros discípulos viveram, são situações que a igreja viverá, porque Deus está preparando a igreja para anunciar o evangelho aos quatro cantos dessa terra, para continuar anunciando, só que agora debaixo de um poder, debaixo de uma graça superior, um poder em que essa igreja jamais viu. Mas Deus está mostrando que tudo isso que a igreja vai viver são situações que os primeiros discípulos viveram. Vai lá comigo então, versículo 6, Atos capítulo 1, versículo 6 diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Os discípulos estão reunidos com Jesus e eles fazem essa pergunta: Senhor, é esse o tempo? Quando será o tempo? Porque os discípulos, assim como nós, tinham dúvidas a respeito das situações do final dos tempos. E Jesus começa a falar o que vai acontecer no final dos tempos. Jesus falando a respeito dos acontecimentos do final dos tempos,
e está aqui registrado em Atos, no início de Atos dos Apóstolos, não é por acaso. Por quê? Porque os acontecimentos registrados em Atos dos Apóstolos, em todo o livro, são acontecimentos modelo para a igreja do tempo do fim. A igreja voltará a viver a plenitude do Espírito do Senhor, assim como aconteceu no primeiro derramar do Espírito. Então, eles estão falando sobre o quê? Acontecimentos do final dos tempos. Olha o versículo 7. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E aqui vai mais uma palavra para aqueles que ficam somente olhando para a política, que ficam apenas assistindo vídeos sensacionalistas que só falam de geopolítica. Ah, eu tenho que saber de geopolítica? Sim, mas não fique só nisso. Se a sua fonte de alimentação são vídeos de geopolítica, olhando para descobrir quem é o anticristo, olhando para saber o que o presidente tal está fazendo contra o outro presidente, se você está olhando só para a geopolítica, significa que você está fazendo algo que Jesus falou para você não fazer, ou seja, não compete conhecer tempos e épocas. Você não tem que saber data, você não tem que ficar marcando data, você não tem que ficar olhando só para as épocas segundo o olhar desse mundo. Por quê, queridos? Porque o olhar desse mundo está falando sobre o quê? Sobre paz, sobre tranquilidade, estão esperando em presidentes, estão esperando, confiando em governadores, quando na verdade Deus está chamando eu e você para olhar para as palavras de Jesus, para as Sagradas Escrituras. Olha o versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Eu falei aqui em vídeos anteriores, se você tem acompanhado o canal, você sabe quem são as testemunhas do Senhor. Essas mesmas testemunhas de Apocalipse, essas mesmas testemunhas de Atos, aqui capítulo 1, versículo 8, são as mesmas testemunhas de Apocalipse, capítulo 11. A diferença é que aqui eles estavam vivendo o início da igreja primitiva, o primeiro derramar do Espírito, e nós vamos viver, ou a igreja de Apocalipse 11 vai viver o último derramar do Espírito. Mas é a mesma igreja, são as mesmas testemunhas. Agora olha o versículo 9. Perdão, permanece no versículo 8, porque ele fala assim: sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Nós estamos vendo aqui um roteiro, um trajeto. Por quê? Para os primeiros discípulos, Jesus ele disse: vocês vão começar a pregação aqui em Jerusalém. Só que essa pregação ela vai para a Judéia, depois vai para Samaria e até os confins da terra. Ou seja, o evangelho percorreu um trajeto até chegar aos confins da terra. Aonde são os confins da terra? Nós vivemos nos confins da terra, segundo a visão daqueles que moram lá onde se iniciou o evangelho. Ou seja, os confins da terra são todos aqueles países distantes lá do Oriente que nem eram conhecidos, não tinham sido descobertos. Nós aqui do Brasil, nós fazemos parte desse confins da terra. O Brasil na época aqui dos discípulos, o Brasil era apenas ilhas. O Brasil era apenas algumas ilhas e Deus fez esse evangelho chegar até os confins da terra. Continua aí o texto, olha o versículo 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Olha só, queridos, eles estão vendo o quê? Jesus subindo aos céus. Os discípulos estavam olhando para Jesus subindo aos céus. Olha que situação gloriosa. Olha que experiência maravilhosa. Olha o versículo 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. 2 varões vestidos de branco se colocaram ao lado deles. Você que conhece o ensino das 2 casas de Israel sabe muito bem o que isso simboliza. Olha o versículo 11. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. E aqui é muito simples você entender. Ele estava falando para os primeiros discípulos. Vocês estão olhando para Jesus subindo? Mas fique tranquilo, porque da mesma maneira
Da mesma maneira que ele subiu aos céus, assim ele voltará. Apocalipse capítulo 1, no versículo 7, diz que todo olho verá, ou seja, a vinda de Jesus não será secreta. Assim como os primeiros discípulos viram, avistaram, foi clara a volta de Jesus, nós, ou os discípulos do tempo do fim, vão ver Jesus vindo claramente. A vinda de Jesus, assim como o arrebatamento que vai acontecer ao mesmo tempo, não são eventos diferentes, não são eventos distintos. Jesus volta e a igreja é arrebatada. Fato. Todo olho verá. Não são eventos diferentes. Então, queridos, nós precisamos estar atentos porque receberemos poder para ser testemunhas, porque Jesus voltará e todo olho verá, porque a pregação do evangelho começou em Jerusalém e voltará para Jerusalém. De Jerusalém aos confins da terra, agora dos confins da terra para Jerusalém. Então, muitas situações que os discípulos viveram, a igreja de Jesus viverá. Só que agora eu falei a mesma coisa, na verdade, né? As mesmas situações que os primeiros discípulos viveram, a igreja, os discípulos do tempo do fim, viverão. Agora sim ficou correto. Então, nós vemos aqui que eles estão que essa mensagem do evangelho partiu de Jerusalém para os confins da terra. Agora, aqueles que são dos confins da terra partirão, continuarão pregando nos confins da terra, mas se esse evangelho partirá para Jerusalém, por quê, queridos? Porque nós sabemos que lá será o ápice da grande tribulação. Nós lemos a palavra de Deus e nós vemos que situações que os primeiros discípulos viveram são situações que a igreja do tempo do fim viverá. Por isso eu te convido, vai lá comigo em Atos, ainda em Atos, capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 23 até o versículo 35. Essa aqui vai ser uma leitura dinâmica e eu peço a você que preste atenção em cada detalhe, porque são muitos versículos e eu vou pontuar apenas alguns detalhes. Versículo 23 diz assim: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Primeiro, nós estamos vendo aqui Pedro e João. Eles estão vivendo a plenitude do poder de Deus ali na época deles. E eles, com ousadia, com intrepidez, na unção do Senhor, começam a pregar o evangelho dizendo: olha, esse Jesus que vocês rejeitaram, esse Jesus é a pedra de esquina. Esse Jesus é a pedra angular profetizada por Isaías. Ele é o fundamento da nova aliança. Os religiosos da época não gostaram nada disso. Que pregação é essa? Eles prenderam Pedro e João, eles ficaram ali presos no cárcere, e depois eles foram interrogados. E mesmo sendo interrogados, Pedro e João, com intrepidez, reforçam a palavra da salvação, dizendo: nós estamos aqui pregando a salvação em Jesus, e muito mais importa para nós fazer a vontade de Deus do que fazer a vontade de vocês, que são homens. Com intrepidez, na frente de religiosos, eles foram presos e continuaram pregando o evangelho. Esse texto que está aí na tela, o versículo 23, eles foram soltos e eles começam a relatar para os irmãos todas as coisas que tinham acontecido naquela prisão e quando eles estavam ali diante do Sinédrio, diante dos religiosos, da liderança religiosa de Israel. Olha o versículo 24. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Versículo 26. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Nós estamos vendo aqui a oração dos primeiros discípulos, porque eles estavam sendo afrontados pelos responsáveis, pelos religiosos responsáveis daquela época. E nós vamos ver isso, queridos. Presta atenção no que eu vou falar. A igreja do tempo do fim já está sofrendo e esse sofrimento aumentará, que é uma perseguição das pessoas
que são do mundo aí fora. Os ímpios, os que são hoje gentios, no sentido de não conhecer a palavra de Deus, aqueles que não têm alianças, que são gentios no sentido de não ter aliança com Deus, de não receberem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esses vão perseguir a igreja. Aqueles que têm outras religiões, outros tipos de fé, muitos desses vão perseguir a igreja por não acreditarem na palavra da salvação. Mas você sabia que muitos daqueles que se dizem cristãos também vão contribuir para a perseguição da igreja? Nós vemos aqui um cenário em que a igreja primitiva está sendo perseguida e essa igreja não fica assistindo vídeos sensacionalistas, essa igreja não fica orando pedindo para que um presidente retorne, essa igreja ela não fica preocupada em ter um congresso cristão. Essa é a igreja que ora para o Senhor dizendo: olha para essas aflições, Senhor. Olha para esses que nos perseguem, Senhor. E continua lendo o texto, queridos, porque a oração da igreja primitiva precisa me inspirar e precisa inspirar você. Olha o versículo 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, é a oração, presta atenção, é a oração da igreja primitiva. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Eles não oraram para que eles tivessem benefícios ali, benefícios materiais. Eles estavam pedindo benefícios espirituais. Senhor, nos dá ousadia. Senhor, derrama poder sobre as nossas vidas. Concede, abre a porta da palavra, nos abre os caminhos para que a palavra de Deus para que a palavra de Deus seja pregada. Aquilo que o apóstolo Paulo orou em Efésios capítulo 6, lembra? Que ele diz que para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. É justamente o que Deus vai fazer com as últimas testemunhas, com a igreja do tempo do fim. E lá eles receberam a chuva temporã, as primeiras chuvas, o primeiro derramar. Nós, a igreja do tempo do fim, nós vamos receber as últimas chuvas, as chuvas serôdia. Para quê? Para que com intrepidez anunciemos a palavra da salvação. Para que com intrepidez venhamos despertar os cristãos que estão dormindo. Continua lendo ainda a oração. Enquanto, olha isso, olha o que eles estão pedindo. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Olha só, queridos. Presta atenção. Mais uma vez, eu falo presta atenção, presta atenção, presta atenção, porque é muito importante. Eles estão dizendo: olha, Senhor, olha para as ameaças. Enquanto o Senhor confirma esta palavra que o Senhor nos tem dado, estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios. Deus, no final dos tempos, estará confirmando o ministério das testemunhas. Deus, no final dos tempos, estará confirmando a unção sobre a igreja, promovendo curas, promovendo milagres, promovendo catástrofes nesta terra. Por quê, queridos? Porque nada, nem ninguém, a besta, o falso profeta, ninguém pode parar a igreja de Jesus Cristo cheia de poder, cheia de graça e cheia de unção. Ele continua dizendo, aí ele fala, né, pede para que Deus estendes as mãos promovendo milagres. Olha o versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Queridos, existem muitas coisas a serem ditas, mas eu quero que vocês entendam. Primeiro, não existe igreja de Jesus Cristo sem ter vida de oração e vida de meditação. Você é afrontado, você tem que correr para o seu lugar secreto. Você tem que correr para o seu lugar de oração. Segunda coisa, o texto diz: tremeu o lugar onde estavam reunidos. A sua oração individual, ela tem muito poder, mas quando uma igreja está unida em oração, essa igreja tem o poder de fazer o lugar tremer. Uma igreja que está correta, obedecendo ao Senhor e que tem vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus, é uma igreja que tem poder do Senhor para cumprir maravilhas. Nós precisamos reforçar a ideia de que é importante congregar. Você precisa estar em uma igreja, ou você precisa pelo menos estar envolvido em algum grupo de cristãos, porque Deus não te fez para ser uma igreja. Você não é igreja. Você é templo do Espírito. Você é apenas, que já é maravilhoso, mas você é morada de Deus.
Você não é igreja sozinho, você é a morada de Deus. Igreja é um grupo de pessoas que está clamando pelo nome de Jesus Cristo. Agora, olha o versículo 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Ou seja, queridos, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. O que ele está falando aqui? Ele está falando da comunhão dos santos. Não tinha egoísmo, não tinha disputa ministerial, não tinha briga para saber qual que é o irmão que tem mais revelações. Eu vi ao longo desses anos, dentro dos ministérios e aqui mesmo na internet, irmãos brigando por causa de cargos, irmãos brigando para saber quem trouxe primeiro a revelação. Quando, na verdade, Deus quer que a igreja congregue, através dessa convivência com nossas diferenças seremos trabalhados para que nós vivamos a unidade no Espírito do Senhor, preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz, como o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4. Então, era uma igreja que tinha tudo em comum porque congregava. O Espírito do Senhor estava trabalhando através da igreja. E qual foi o resultado disso? Olha o versículo 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, poder para ministrar a palavra, poder para falar com as pessoas. Uma igreja que congrega, uma igreja unida. Olha o versículo 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. E essa aqui é uma ação das pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, ou seja, uma igreja que está congregando e que está vivendo debaixo da graça de Deus é uma igreja que visita o órfão, é uma igreja que visita a viúva, é uma igreja que faz doações financeiras, é uma igreja que leva cestas básicas. A nossa piedade vai confirmar o Espírito do Senhor sobre as nossas vidas. Você tem dons? Você profetiza? Você prega bem? Então vai visitar o órfão, vai visitar a viúva, ajuda financeiramente o irmão que tem mais dificuldade financeira, abençoa pessoas financeiramente, porque aquele que está vivendo a plenitude do Espírito do Senhor não é uma pessoa egoísta. E se você for uma pessoa egoísta, deixe o Espírito do Senhor trabalhar em seu coração, porque quanto mais você se parece com Jesus, mais os dons espirituais vão fluir na sua vida. Olha o versículo 35. E depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Essa é uma marca da igreja verdadeira, uma igreja gloriosa que vai viver o poder de Deus. É uma igreja que não é egoísta, é uma igreja que não fica questionando, eu vou dar dinheiro para o pastor, queridos. A igreja, ela oferta não por causa da igreja, não pelas necessidades da igreja. A igreja oferta porque ela é desprendida de coisas materiais. Nós queremos ser prósperos, nós precisamos de situações financeiras, mas a nossa oferta, ela fala muito mais a respeito do que está em nosso coração do que propriamente em relação à igreja. É claro que você precisa ofertar em um solo fértil. Não vai ofertar em uma igreja que a palavra de Deus não é propagada e coisas do tipo. O fato é que as nossas ofertas, elas ajudam com as coisas da igreja, elas ajudam, né, com toda a questão financeira da igreja, mas as nossas ofertas falam muito mais a respeito do nosso coração em relação ao Senhor do que propriamente para ajudar a igreja. Então, queridos, nós vemos aqui uma igreja sendo usada com poder e graça, com poder e sabedoria. Uma igreja que ora, uma igreja que medita na palavra, uma igreja que flui o poder do Espírito do Senhor. E essa mesma igreja será uma igreja usada com poder e autoridade no final dos tempos. Vai lá comigo em Apocalipse capítulo 11, nós lemos nos últimos vídeos muito esse texto, mas eu quero que você entenda isso. Por quê? Porque o evangelho, ele começou em Jerusalém e ele começou em Jerusalém, foi para os confins da terra, e agora dos confins da terra, Deus está falando para a sua igreja. Volte a pregar a palavra em regiões que já foram regiões
da expansão do evangelho, como Estados Unidos, como Inglaterra, regiões que foram regiões que iniciaram a mensagem de Cristo, como o próprio Jerusalém. Volte na pregação dessa palavra, porque o evangelho de Jesus Cristo está retornando para casa. Apocalipse capítulo 11, nós vamos ler apenas o versículo 6, que diz assim: elas têm autoridade para fechar o céu. Elas quem? As testemunhas do Senhor que receberam a autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas. Essas testemunhas, só que agora as testemunhas do final dos tempos, elas têm autoridade para fechar o céu, para que nem chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Então, queridos, tem muitos outros textos, inclusive aqui em Apocalipse, no capítulo 11, que você vai ver que essas testemunhas, que a igreja de Jesus Cristo estará indo para Jerusalém, estará na praça da grande cidade, porque o evangelho retornará para Jerusalém. E muitas coisas, quase todas as coisas que os apóstolos viveram e estão registradas em Atos dos Apóstolos, essas coisas a igreja viverá, porque Deus está revestindo a sua igreja com poder e autoridade, e essas testemunhas retornarão para Jerusalém, dos confins da terra, para Samaria, Judéia, até chegar novamente em Jerusalém. Bom, mais uma vez finalizamos aqui essa mensagem e eu quero te agradecer pela sua incrível companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e eu te aguardo para as próximas meditações.